nós vamos inserir movimentos aqui na tela de adicionar movimentos. Então, para isso, nós vamos lá na tela de lançamento, aqui em lançamento, nós vamos no clique aqui de salvar, né? Aqui vamos salvar os dados. Então, nós já temos toda essa tela já pré-programada. E nesse momento aqui, nós precisamos então dar um database helper, que eu vou chamar aqui de helper, vai ser igual ao new database helper get application context, ponto e vírgula. Nós vamos falar que nosso helper ponto inserir movimento vai receber str data formato banco, vai receber str valor, str descrição, str tipo. Então nós vamos passar para lá data, valor, descrição, tipo. Então 1, 2, 3, 4, né? Então nós vamos passar essas 4 informações para lá. Nós não temos inserir movimento, vamos inserir lá, né, esse método, criar, né, e agora nós temos esse método aqui, e para inserir um movimento, então nós vamos fazer o seguinte. Veja que nosso usuário, nós temos aqui usuários, nós vamos criar um nó neste nível aqui, movimentos. E para esse movimento, ele também vai ter um ID e valor, data e tudo mais. Então nós precisamos gerar esse ID aqui. Este ID do usuário, ele veio de Authentication. Quando nós criamos o usuário pelo método usando login e senha, e-mail e senha, nós recuperamos esse usuário autenticado e criamos então este ID para o nó usuários aqui, né? Para esse nó aqui. Para esse nó aqui também. Nós, no movimento, nós vamos utilizar uma forma diferente de gerar esse ID. Então, nós vamos pegar aqui no nosso inserir movimentos, vou criar aqui uma string que eu vou chamar aqui de ID. Ela vai ser igual a reference.child, que eu vou chamar de movimentos, e esse movimentos eu vou utilizar o método .push e .getKey. Então, quando eu utilizo o método push, eu gero essa chave, uma chave lá no Firebase, parecida com uma chave dessa aqui, que é um identificador único, como se fosse uma chave primária. Então, eu estou gerando esse identificador pelo método push e pegando também esse key, atribuindo então para a minha variável ID. Com essa variável ID, eu posso então criar agora um objeto do tipo movimentos objeto, que tem ID, data, valor, só que esse ID, veja, ele é uma string. Eu estou utilizando uma string. Então vamos mudar aqui no nosso objeto esse ID para uma string também, que eu vou colocar aqui uma vírgula, esse cara aqui não existe mais. Aqui vai ser string, aqui vai ser string, aqui vai ser string. Então, com isso, nós alteramos o nosso objeto e nós vamos setar, então, ID, data, valor, descrição, tipo, aqui no nosso método inserir. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui um objeto do tipo movimentos objeto, que eu vou chamar desse cara aqui mesmo, vai ser igual, então, new movimentos objeto, passando o ID, vírgula, e tem que ser na sequência que está aqui o nosso objeto, né? Então aqui o nosso movimento objeto, ele está ID, data, valor. Então, não, é melhor recebendo ID, valor e data, né? Foi um descuido aqui. Então é ID, str valor, str data, vírgula, str descrição, vírgula, str tipo. Então agora nós podemos criar, né? Então ID, valor, data, descrição, tipo.
ID, valor, data, descrição, tipo. Na sequência eu estou recebendo esses dados aqui como uma nova instância desse objeto. Feito isso, então nós vamos utilizar a nossa reference. Eu vou colocar aqui reference.shield dentro de movimentos shield ID, que é esse ID, shield ID, que é esse ID que eu criei. Aí eu vou colocar .setValue e vou passar o meu movimento objeto para ele setar. Quando eu faço isso, então todas essas strings aqui, elas vão ser criadas lá no banco. Feito isso, então eu posso dar um add on success listener para saber se isso aqui foi bem sucedido ou não. E aqui, então, mesma coisa, new espaço, control espaço, on success listener, e aqui no on success nós vamos tratar então o sucesso. Então, o que nós precisamos? Nós simplesmente precisamos definir aqui uma mensagem para o usuário, né? Então podemos colocar aqui um toast falando que movimento, né? Movimento inserido. E podemos também agora, na nossa classe lançamento, fechar essa activity utilizando aquele esqueminha do public static activity, que eu vou chamar de activity, e vou falar que a minha activity é igual a this, ponto e vírgula, Ctrl C aqui, lá depois de dar o toast, nós podemos falar aqui que lancamento, que eu vou chamar de LA, vai ser igual a um new lancamento, e aqui é LA, né? E o meu lancamento.activity.finish. Eu não preciso fazer mais nada além de dar um toast na tela inserido e dar um finish. Então, feito isso daqui, nós estamos criando então movimentos, movimentos aqui numa estrutura, né, de dados aqui, movimentos na árvore, e definindo então um ID para ela. Depois desse ID nós vamos criar este objeto e setar este objeto aqui no setValue. Então vamos executar isso aqui para a gente ver se funciona. Subiu aqui, eu vou deixar aqui, fazer o login com ed@ed.com 356. Vamos fazer o login. Eu vou inserir aqui um lançamento qualquer. Vamos lá no nosso banco de dados para ver se ele vai ter alguma reação. Eu vou colocar aqui o valor 55.56, qualquer coisa, aqui um teste, uma saída mesmo, e salvar. Quando eu coloco isso, veja que ele criou um movimentos, ele deu inserido com sucesso, voltou para a tela anterior, criou um ID e setou aqui data, descrição, o nosso ID, setou também aqui o tipo saída e o valor. Então nós já conseguimos inserir movimentos no banco de dados também. Então, quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós agora podemos recuperar estes valores. Vou colocar mais um lançamento aqui, para nós só testarmos aqui o valor de 1000, uma entrada, só para ver se isso está setando bonitinho. E vamos colocar aqui no mês 11. Uma data qualquer no mês 11. Então, salvar. Veja que ele criou um novo aqui com uma entrada no valor de 1000. Então, nosso banco de dados está trabalhando, então funcionando perfeitamente. Agora, o que nós precisamos? Depois que nós inserirmos o nosso movimento, nós precisamos então carregar esses movimentos na tela de movimentos, para depois nós alterarmos ele de novo na tela de lançamento. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Mas antes, apenas uma correção.
nós vamos aqui no nosso código, nós vamos aqui adicionar depois desse on success listener, nós podemos colocar aqui, ó, on failure listener, se der algum problema. Então nós podemos avisar o usuário. Então new espaço Ctrl espaço on failure e dar um toast falando que falha ao inserir. Só, e podemos até, se você quiser, colocar um /n aqui e mostrar para o usuário o erro, né? E aí nós podemos colocar aqui a exception que está dando aqui, esse ezinho aqui, e podemos colocar aqui como um long para facilitar para o usuário ler. Então esse aqui é o método de inserir o lançamento, nós já também estamos com ele pronto. Já estamos inserindo esses lançamentos. Então, feito isso, agora nós precisamos carregar os movimentos aqui e acertar no nosso adapter. Então, para isso, nós vamos lá em movimentos, nós vamos aqui em movimentos, e aqui em movimentos nós vamos fazer o seguinte: toda vez que nós criarmos a activity, então nós vamos definir aqui, toda vez que nós criarmos a activity, nós vamos aqui, antes desse bundle, pode ser, definir aqui um database helper, que eu vou chamar aqui de helper, vai ser igual a new database helper get application context. Eu vou falar aqui que o meu helper ponto carrega movimentos, sem passar nenhum parâmetro para ele por enquanto. E lá em carrega movimentos, vamos criar esse método, e aqui em carrega movimentos, nós vamos fazer o seguinte: criar aqui um database reference, que eu vou chamar aqui de ref, que vai ser igual então ao nosso reference, que vai ser então igual ao nosso ref.shield movimentos. Então agora eu estou criando uma referência para o nó do nosso banco de dados aqui, movimentos, né? Então eu estou pegando apenas o conteúdo de movimentos. Essa minha referência aqui, movimentos, uma vez que eu peguei esse cara aqui, então eu vou criar uma query para poder ordenar os valores por esta data que está aqui, ó, por essa string data aqui. Eu quero que seja ordenado de acordo com essa string. Então, para fazer isso, nós precisamos utilizar então query. Então nós vamos criar aqui um query, que eu vou chamar aqui de query mesmo, que vai ser igual ao meu ref ponto order by shield, e eu vou querer por data, né? Eu quero order by por este campo data aqui. Então, feito isso, nós vamos criar aqui para nossa query, depois dela executada, um ponto add value event listener. Esse cara aqui, ó, add value event listener. Nós vamos criar um listener para ele aqui. Então, new espaço Ctrl espaço, um new value event listener, ponto e vírgula aqui. E aqui, então, no onData change, veja que eu recebo um snapshot. Esse snapshot, ele vai conter todos os meus movimentos ordenados agora por data. Então, eu criei aqui uma referência para movimentos, para este nó movimentos. Poderia ter criado para usuários, mas a gente quer somente os movimentos. Então, depois que eu criei essa referência, eu quero ordenar por data. Então, na minha query, ele pegou todos os dados de movimentos da minha referência, ordenou por data e trouxe nesse snapshot aqui. Esse snapshot nós vamos utilizar para recuperar estes valores. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou utilizar aqui, ó, só para a gente, a título de exemplo, um for
que eu vou aqui utilizar o data snapshot, esse cara aqui que eu vou chamar ele de data. Para cada data, para cada conteúdo do snapshot, .get children. Vou pegar todos os children e vou usar no meu laço for para recuperar esses valores. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, só para a gente ter uma ideia do nosso data.shield. Vamos pegar aqui o valor. Este valor aqui é assim. Vamos pegar o shield valor e vamos pegar um get value ponto to string. Então, para cada linha do meu, para cada nó deste meu movimento, eu quero pegar e recuperar este valor. Então, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos executar, vamos chamar este método carrega movimento, vamos executar a aplicação aqui então. Vou fazer login com ed, @ed.com. Ele trouxe nosso movimento e vamos ver aqui a saída aqui do velho. Então nós temos que ter aqui um I/O, aqui ó, nós temos uma saída de 1000 e uma saída de 56. Então essas duas saídas foi quando nossa query respondeu, e nós então pegamos para cada valor do snapshot, ou seja, para o conjunto de dados que ele retornou aqui desse movimento, ele pegou 56 e depois 1000. E aí então ele imprimiu aqui na tela com a ordenação aqui por data. Então, por data, ele pegou primeiro esse 11, depois ele imprimiu este valor aqui. 11 vem antes de 12, então ele imprimiu primeiro 1000, depois 56. Então, ele imprimiu 1056. Então, é assim que nós vamos recuperar essas informações. Então, da mesma forma que eu posso pegar o valor aqui do nó movimentos, eu posso pegar valor, eu posso pegar o tipo, o ID, a descrição e a data. Então, todos esses valores, eu posso, então, setar agora, vejam que data, descrição, ID é um padrão que eu posso setar no meu objeto, certo? Como eu inseri aqui setando um objeto, então eu posso retornar isso para o meu objeto. Mas como é uma lista de valores, então nós vamos criar um array list para poder setar essas informações. Então vamos aqui criar um array list do tipo movimentos objetos. Então eu vou criar aqui um array list do tipo movimentos objeto, que eu vou chamar aqui de lista movimentos. E esse lista movimentos, quando eu começar a trabalhar aqui com o retorno dos dados, então eu quero instanciá-lo aqui, list movimentos, vai ser igual a um new array list do tipo movimentos objeto, ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer o seguinte, aqui no meu for, eu vou falar que string ID vai ser igual ao meu data, ponto, que é esse cara aqui, né? Esse data snapshot, ponto, shield ID. Vou recuperar o ID, então, com o get value, ponto, to string. Fazer isso também para data, valor, descrição, tipo. Então, aqui é data, como data já existe aqui em cima do data, então eu vou colocar aqui data banco. Aqui é valor, aqui é descrição, e aqui é tipo.
Então aqui tipo Ctrl C, Ctrl V, descrição Ctrl C, Ctrl V, valor Ctrl C, Ctrl V, data banco Ctrl C, aqui no caso é só data, né? Porque é o valor que está aqui, data, né? Então aqui e aqui ID. Feito isso daqui, eu posso então criar um movimento objeto, que eu vou chamar aqui de movimento objeto, que vai ser igual então ao new movimento objeto, passando ID, vírgula data banco, vírgula valor, vírgula descrição e tipo. Então eu posso criar este objeto e falar que a minha lista movimentos.add movimentos objetos. Então agora eu tenho, no caso, vou ter nesse momento apenas dois, né? Há dois movimentos, então vou ter dois objetos, duas entradas no meu array do tipo movimentos, né? Desse objeto aqui. E feito isso daqui, então, agora eu tenho a lista que eu preciso colocar lá no nosso Recycle View. Então eu já tenho esse retorno, agora basta que eu simplesmente sete esta informação lá no Recycle View. Só que aqui existe um problema. Se nós viermos aqui em movimentos, e se eu simplesmente atribuir um retorno para esse cara aqui, neste momento aqui, não vai acontecer nada, porque o nosso query aqui, ele vai ser uma tarefa assíncrona. Então, para passar, para setar essas informações, eu poderia enviar o Recycle View para cá, e setar essa view nesse momento. Ou nós podemos fazer de uma outra forma, que nós podemos utilizar da seguinte maneira. Nós podemos aqui em movimentos criar uma interface de callback que vai receber essa lista movimentos quando essa task assíncrona terminar. Então vamos fazer o seguinte, aqui logo depois do método onCreate aqui, ó, vamos criar aqui um public interface que eu vou chamar aqui carrega movimentos callback. E esse cara aqui vai ter então um void carrega movimentos on callback, pode ser qualquer nome de função aqui. E esse cara aqui então vai receber vai passar aqui um array list do tipo movimentos objeto, que eu vou chamar aqui de lista movimentos. E esse método aqui eu vou chamar enviando este callback para o carrega movimentos. Então, quando eu terminar de fazer lá, ele chama então esse retorno de callback e seta essas informações. Então, aqui nós vamos utilizar em carrega movimentos, eu vou colocar aqui um new carrega movimentos callback e aqui eu vou abrir este método aqui e aqui ele então vai querer que nós implementemos os métodos, que no caso só tem um, que é esse retorno aqui do lista movimentos. Então, nesse momento, aqui eu posso simplesmente, vamos testar aqui, colocar aqui um system, salt, e vamos colocar nesse cara aqui um lista movimentos ponto size, só para a gente ver o que vai acontecer. E aqui ele está reclamando porque ele não tem esse parâmetro lá em carrega movimentos. Então vamos adicionar este parâmetro lá no carrega movimentos. Vai sumir o erro aqui. E lá em database helper carrega movimentos, agora eu tenho um movimentos carrega callback que eu chamo de carrega callback. Então eu estou passando esta função para ser executada aqui quando esse cara aqui terminar. Então quando o meu for aqui terminar, eu quero então que o meu carrega movimentos callback, ponto, chamando o método onCallback de lá,
eu posso então passar o list movimentos, que é o que ele está esperando aqui neste cara aqui, né? Então eu estou passando esse cara aqui para esse método quando isso aqui terminar. E quando isso aqui terminar, então ele pode então carregar os dados aqui no nosso. Ele pode imprimir esta saída aqui, mas nós vamos aqui então setar o adapter do Recycle View. Mas antes vamos ver se isso funciona, né? Então vamos colocar para rodar. Subiu a aplicação, vou fazer o login aqui, ó. Vamos deixar aqui lembrando, né, para facilitar. Tá fazendo o login. Fez o login, trouxe o nome do usuário e trouxe aqui este size, que é o 2 desta saída aqui. Então ele está trazendo, então nós já conseguimos trazer para cá esta lista que nós precisamos passar para o adapter, que é uma lista do tipo movimentos. Veja que eu estou querendo uma lista, um array list do tipo movimentos. Então é esse cara que eu vou enviar aqui, chamando então o nosso adapter. Ao invés de dar este salt aqui, nós vamos setar o adapter no Recycle View. Então para isso, vamos então aqui falar que o nosso Recycle View Movement, Recycle RCW movimentos, ponto, set adapter. Vamos criar aqui um new adapter movimentos, que nós precisamos enviar então para ele uma lista movimentos, que nós estamos recebendo aqui no callback. Isso também precisa, o Recycle View também precisa definir um layout, né, um layout manager para ele. Então Recycle View.layout manager, que vamos chamar aqui de layout manager, vai ser igual a um new. Lembrando que isso tudo aqui nós já fizemos na aula de Recycle View. Então, Get Application Context, passando para ele aqui. Vamos passar também o tipo de layout. Então, vamos colocar aqui o Linear Layout Manager do tipo vertical. Certo? Deixa eu quebrar o texto aqui para ficar bonitinho. E vamos passar false aqui no final. Feito isso, então, vamos corrigir aqui, que é um... Aqui é um Linear Layout Manager, né? Tá errado aqui. Agora sim, aceitou. Feito isso, agora então nós podemos falar que o nosso Recycle View.set Layout Manager vai ser então o meu Linear Layout Manager, e vamos testar para ver se funciona agora o nosso aplicativo. Então subiu a aplicação, está fazendo login, ele entrou aqui e deu algum problema. Vamos ver qual é o problema. Ele disse aqui que não gostou desta data, number exception. No qual lugar? Aqui, então nós estamos setando a data errada, né? Lá no adapter. Ele tentou fazer um parse aqui no number format aqui para essa string, que ela não é do tipo parsable aqui para um float, né? Ele tem alguns caracteres, espaço, 2 pontos. Então ele pegou a data, nós estamos setando a data errada aqui, essa troca aqui. Então vamos aqui no nosso, aqui nesse local, nós temos que inverter este valor com esta data. Esse foi o nosso problema. Então isso também indica que nosso código funcionou, né? Então ele está funcionando. Vamos executar novamente.
carrega movimentos, trouxe movimentos. Então, o nosso código está funcionando, a exceção era essa troca aqui, então já temos as informações setadas aqui no banco. Então, a diferença de codificação entre o Firebase com o MySQL é gigantesca, né? A quantidade de código que a gente está escrevendo para pôr o aplicativo para funcionar é muito menor do que se nós estivéssemos fazendo para consumir dados da API de forma nativa, como nós fizemos na aula de MySQL. Então aqui nós já estamos setando essas informações e vejam o mais interessante do Firebase. Se nós formos aqui no nosso banco de dados, eu vou diminuir ele um pouquinho aqui, para que ele caiba os dois na tela. Vejam que eu tenho este movimento, que é o 55.56, e se algum usuário que está acessando esse aplicativo com o seu login e senha, ou que esteja lá em outro sistema que tenha conexão com esse banco de dados, olha que coisa linda. Se eu colocar aqui um update, ele já em full time corrige para nós, porque nós temos um listener que ele vai apontar para on data change. Então aqui, ó, quando muda o nosso dado, por conta deste listener aqui, ele vai fazer esta alteração em tempo real. Então, se eu alterar o valor para cá, para 50, ele... Ups, coloquei um valor errado, né? Daí no parse vai dar pau, né? Então, não funcionou. Se eu alterar este valor aqui para 50, veja que ele altera no full time. Se eu colocar isso daqui agora para o mês 10, vejam que ele trouxe aqui para o mês 10 e ordenou de forma crescente. Nós não queremos isso. Nosso modelo de aplicativo, a data, os últimos lançamentos eles ficam no topo da pilha. Então esse mês 10 ele tem que vir para baixo. Nós não temos aqui no nosso Firebase, nós não temos aqui um método para ordenar, por exemplo, essa data de forma descendente. Ela sempre vai fazer esse ordenamento de forma crescente. Então nós temos que, depois de trazer essa data ordenada por data, nós temos que pegar e realinhar esses dados dentro aqui desse nosso array list. Para isso nós podemos utilizar aqui o collections.reverse, passando o nosso list movimentos. Vamos atualizar esse cara aqui. Agora sim o mês 10 ficou aqui embaixo, né? Então, se eu trocar essa entrada aqui para uma data que é esse que está por cima aqui, se eu colocar aqui o mês 9, 09, vejam que ele vai reordenar e jogar o 09 lá para baixo. Então, essa é a grande vantagem do uso do Real-Time Database. Você não precisa ficar criando consultas constantemente, perguntando para o servidor. Simplesmente o servidor vai e envia para o seu aplicativo esses updates. Então o tráfego, né, de rede ele é muito menor do que se fôssemos implementar alguma coisa do tipo em MySQL. Uma vez feito isso daqui, então, nós já estamos trazendo essas informações. E vejam o que é mais importante aqui, ó. Se eu adicionar uma nova entrada, se eu adicionar aqui um valor de 500, uma saída, vou colocar aqui saída, e eu salvar essas informações, esse movimento inserido, vejam que ele já trouxe essa atualização para nós, já trouxe essa saída. Em nenhum momento no nosso código aqui nós chamamos, veja aqui, nós não temos aqui o método, aqui em movimentos, nós temos aqui esse view holder, nós temos o adapter, nós temos o menu, nós temos carregar o callback, e nós não temos em nenhum outro método chamando carregar movimentos de novo. Quando a gente criou a activity, ele já setou esse listener e esse listener carrega automaticamente para nós.
A única coisa que nós podemos fazer aqui que seria interessante é toda vez que ele carregar esse adapter aqui novamente, nós limparmos ele. Então aqui em movimentos, quando nós utilizarmos aqui dentro do nosso callback, no retorno do callback aqui, vamos colocar aqui rcw movimentos.set adapter, vamos colocar aqui null, que daí toda vez que ele recarregar, ele zera essas informações do adapter e carrega de novo essas informações agora com o adapter novo. Outra coisa que nós podemos fazer é, enquanto ele carrega o adapter, recarrega esses dados, isso pode levar um tempo. Então, para fazer esse callback aqui, nós também podemos trazer aqui para a tela um progress bar aqui. Então, vamos fazer isso aqui, ó, no nosso movimentos, que é o content scrolling aqui. Aqui em content scrolling nós podemos fazer o seguinte, nós podemos puxar um progress bar junto com o nosso recycle view. Então aqui dentro do linear layout, só que esse linear layout ele é horizontal, então ele está escondido aqui. Nós podemos fazer o seguinte: clicar com o direito, converter para vertical, ele vai cair aqui embaixo, ó, e notem então que ele vai ficar coladinho aqui. Eu quero então match parent e match parent aqui, e esse progress bar vai ser o nosso progress bar. Então este progress bar nós vamos dar um continue, uma vez inserido esse cara aqui lá em movimentos, vamos chamar esse cara aqui, né? Então progress bar, ponto e vírgula, aqui Ctrl C, aqui Ctrl D, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V.set visibility, podemos falar aqui que ele é visible, que ele vai começar a activity carregando, então nós podemos deixar ele visível. E quando nós terminarmos, aqui podemos também falar que o nosso recycle view rcw movimento.set visibility gone, e quando concluir então esse callback, nós setamos o adapter, falamos que o nosso progress bar.set visibility gone aqui vai embora, e o nosso recycle view movimentos.set visibility visible. Então com isso agora nós podemos verificar um delayzinho aqui, mas com um progresso para o usuário. Carregou, ó, vejam que ele mostrou um progress bar até ele setar essas informações aqui. Então isso facilita para o usuário. Então nós já estamos conseguindo inserir esses registros, nós estamos carregando esses registros, falta nós alterarmos esses registros e setar essas informações que estão faltando aqui para nós concluirmos o nosso aplicativo. Então nós temos que alterar, excluir e carregar as informações aqui de totais. Então, para alterar o movimento, nós vamos definir o clique aqui desse botão e abrir de novo a tela de lançamentos. Então vamos aqui no movimentos, aqui no clique do nosso adapter, aqui em editar registro do banco. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos startar então a activity intent e vai ser igual a new intent da minha classe movimentos.dis para lancamento.class. Só que nós vamos enviar para lá então intent.putExtra, nós vamos passar para lá o ID, que vai ser o movimentos objeto, este nosso movimento objeto que a gente recebeu, ponto get position, que é a posição dele aqui, né, que está lá no
no recycleView.getID, lá do nosso objeto. Nós vamos fazer isso para data, valor, descrição, tipo. Data, valor, descrição e tipo, que é get data, get valor, aqui é get descrição e aqui get tipo. E feito isso, então, start activity, passando a nossa intent. Nós estamos chamando, então, o lançamento, colocando esses extras. Lá no lançamento, nós temos que pegar esses extras lá do nosso no onCreate. Então, aqui no método onCreate, nós vamos colocar aqui um bundle, que eu vou chamar de bundle, vai ser igual, então, a get intent.getExtras e se Ctrl Z, get extras, e se bundle for diferente de nulo, ou seja, se tem informações no banco de dados, ou se tem informações no bundle, se eu estou recebendo, então eu vou falar o seguinte aqui. Eu vou pegar aqui, ID vai ser igual a bundle ponto get string e vamos pegar o ID. Só que isso aqui nós já temos esse código, então eu vou pegar o mesmo código lá do SQLite que nós já codificamos. Eu vou então colar esse método aqui, Ctrl Alt L para indentar. Veja que eu tenho uma string operação, vamos criar ela aqui em cima, então a operação do banco. Aqui eu preciso fazer o seguinte, vou deixar aqui string operacão, que vai ser igual a inserir, a princípio. E lá embaixo, então, na string operação, se tiver valor, ela não é mais inserir, vai ser alterar. Vou setar aqui para alterar, né? Editar o movimento. E este ID data, nós temos que criar todos esses caras. Então eu vou criar aqui, ó, string ID data formato banco, valor descrição e tipo, como nós já fizemos lá na aula de SQLite. Então este ID ele está pegando um get int, no nosso caso aqui é get string, vai pegar o ID. Nós não temos esse date format, vamos importar esse aqui, vamos importar este cara aqui, vamos importar o date, vamos importar este parse aqui para ele reclamar. E com isso agora nós conseguimos setar as informações lá no nosso lançamento quando nós viemos de alterar. Então vamos testar isso. Carregou o nosso sistema. Se eu vier aqui alterar essa saída de 500 aqui, eu vou tocar nela, ele vai trazer essas informações na nossa tela de lançamento. Então agora é editar movimento, ele trouxe as informações, saída bonitinha. Se eu voltar a tela aqui e editar esta entrada, veja que ele já vai setar a entrada aqui para mim. Então nossa tela já está recuperando essas informações. Só que se eu salvar aqui agora, veja que no meu movimento, ou melhor, no meu lançamento aqui, ó, eu simplesmente estou chamando no clique para inserir. Se inserir movimento. Então agora eu tenho que fazer uma checagem para saber se a operação é alterar ou se a operação é inserir. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma checagem aqui. Se operacão.equals for igual a inserir inicialmente, então esses caras aqui eu trago para cá. Se não for, então agora eu vou fazer a mesma coisa, eu simplesmente posso puxar esse cara aqui para fora aqui.
para criar uma vez só, e falar que o meu helper aqui, Ctrl C, Ctrl V, mas aqui vai ser alterar movimento. Só que esse alterar, eu preciso alterar de um ID, então eu preciso receber aqui o meu ID. Se eu preciso passar para ele qual é o movimento que eu vou alterar. Não existe esse cara lá no banco, no Database Helper, vamos criar esse método. Ele criou esse método e nesse método aqui nós então podemos fazer a alteração lá no banco de dados. Nós vamos fazer aqui uma instância de movimentos objetos, que eu vou chamar de movimentos objetos. Então aqui new, movimentos objetos, passando para lá ID, que eu recebi, passando o valor, passando a data, passando descrição, passando str tipo. Então eu vou criar este objeto, essa instância deste objeto, e aí o que eu vou fazer? Lá no meu banco de dados, no reference, shield movimentos, que é o nó movimentos, shield id .set value. Então eu estou pegando lá do meu movimento de acordo com o id. Então aqui lá no nosso movimentos, de acordo com o id que eu estou retornando, né, da edição, eu vou setar esses valores. Então ele vai redefinir esses valores de acordo com o valor que eu estou passando aqui para ele. Então feito isso, eu vou passar aqui então o meu movimentos objeto, que é o que eu criei, e para isso, quando concluir, então eu vou colocar um add on success listener, new espaço, Ctrl espaço, on success, e no on success, ponto de vírgula aqui, no on success, nós vamos simplesmente falar que lancamento vai ser igual a um new lancamento activity.finish, e podemos também falar aqui que toast, criar um new toast aqui, falando que o meu context vai então ser movimento atualizado. E depois fechar essa activity. Se der falha, então add on failure listener, new espaço, Ctrl espaço, e aqui toast context, passando então falha ao alterar. Só para informar o usuário se ele deu problema ou não. Então vamos executar o app para ver se funciona essa parte. Carregou os movimentos, eu vou atualizar o valor aqui de 500, então agora eu vou trocar aqui para 5.000, salvar, movimento atualizado, e ele já trouxe aqui o valor de 5.000, então nós já conseguimos fazer esse update. Se eu alterar aqui a saída update, só para nós vermos, vamos dar aqui um salvar, esse movimento alterado, ele já traz aqui. Então nós já conseguimos também alterar esses nossos registros. Agora vamos então excluir este registro do banco.